Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Vamos lá para algumas demonstrações envolvendo a trigonometria. Vamos para a primeira demonstração. Prove que, ou seja, a fórmula fundamental da trigonometria, o quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Temos que provar esta igualdade. O que é que eu tenho de fazer? É começar com o quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa, fazer continhas, continhas, continhas e obter 1. O quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a... O seno de alfa sabemos que é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Como está o quadrado, então temos que colocar o quadrado mais... Agora vamos para o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Como está o quadrado, então temos que colocar o quadrado. Agora, vamos simplificar esta expressão. Então fica cateto oposto ao quadrado a dividir pelo quadrado da hipotenusa mais o quadrado do cateto adjacente a dividir pelo quadrado da hipotenusa. Como tem o mesmo denominador, posso adicioná-los, ficando então o quadrado do cateto oposto mais o quadrado do cateto adjacente a dividir pelo quadrado da hipotenusa. Podemos observar que a soma do quadrado destes catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, fica igual ao quadrado da hipotenusa a dividir pelo quadrado da hipotenusa. Como o quadrado da hipotenusa é um valor sempre positivo, então a divisão dará 1, como queríamos demonstrar. E já está. Vamos lá para a segunda demonstração. Prove que a tangente de alfa é igual à divisão do seno de alfa pelo cosseno de alfa. Então, como é que eu tenho de começar isto? Vou começar com o seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. Vou fazer continhas, continhas, continhas e vou obter a tangente de alfa. Então vamos lá começar isto. O seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. Sabemos que o seno de alfa é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Então é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. E o cosseno de alfa é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Vou apresentar esta divisão de uma diferente forma. Cateto oposto a dividir pela hipotenusa a dividir pelo cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Então, vou transformar esta divisão numa multiplicação. Para tal, inverto o divisor. Desta forma, fica o cateto oposto a dividir pela hipotenusa vezes a hipotenusa a dividir pelo cateto adjacente. Hipotenusa a dividir pela hipotenusa é 1. Então fica cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Como podem verificar, é igual à tangente de alfa. Maravilha! E como queremos demonstrar. Já está. Vamos lá para mais uma demonstração. Prove que o quadrado da soma do seno de alfa com o cosseno de alfa menos 1 é igual a 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. O que vou fazer? Vou agarrar aqui nesta expressão, fazer continhas e vou obter esta expressão aqui. Então, vamos lá começar. O quadrado do seno de alfa mais cosseno de alfa menos 1 é igual a... Vamos utilizar o quadrado do binómio, ficando o seno de alfa mais cosseno de alfa é o quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado de seno de alfa mais 2 vezes o primeiro, que é seno de alfa, vezes o segundo, que é cosseno de alfa, mais o quadrado do segundo, ou seja, o quadrado de cosseno de alfa. Agora vou substituir e vou colocar esta expressão aqui. Então fica
o quadrado de seno de alfa mais 2 vezes seno de alfa vezes cosseno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa menos 1. Pela fórmula fundamental da trigonometria, o quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Desta forma, o quadrado de seno de alfa mais o quadrado do cosseno de alfa é igual a 1. Então, podemos colocar 1. Então, fica 1 mais 2 vezes seno de alfa vezes o cosseno de alfa menos 1. 1 menos 1 corta, fica 0. Desta forma, fica 2 seno de alfa vezes o cosseno de alfa, como queríamos demonstrar. Vamos lá para a última demonstração aqui da sessão. Prova que a tangente de alfa vezes esta diferença, ou seja, a diferença entre 1 e o quadrado de seno de alfa, é igual a seno de alfa vezes cosseno de alfa. Desta forma, vou começar com esta expressão, fazer continhas e obter esta expressão. Começamos com a primeira expressão, tangente de alfa vezes a diferença entre 1 e o quadrado de seno de alfa. Mas, a partir da fórmula fundamental da trigonometria, podemos verificar que o quadrado de cosseno de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Ou seja, esta expressão é exatamente igual a esta expressão que temos aqui. Então, esta expressão é igual ao cosseno ao quadrado de alfa. Ficando então a tangente de alfa vezes o quadrado do cosseno de alfa. Sabemos também que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa. Então, em vez de tangente de alfa, podemos fazer o quê? Em vez do tangente de alfa, podemos colocar seno de alfa a dividir pelo cosseno de alfa, vezes o quadrado do cosseno de alfa. Obviamente, ter esta expressão aqui é exatamente do que ter esta expressão aqui em cima. Então, o cosseno de alfa dividido pelo cosseno de alfa é 1. Ficando então seno de alfa vezes o cosseno de alfa, como queríamos demonstrar. Maravilhoso! Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.